Olá pessoal, mais uma aqui da matemática básica do nono ano, né? Tá dizendo assim, ó, racionalize o denominador de cada uma das expressões. Eu tô achando relevante fazer isso aqui porque tem muita gente que ainda tem dificuldade nisso aqui, tá bom? Então vamos lá. 2 sobre raiz de 10. O que é racionalizar? É tirar a raiz do denominador. Por que a gente não faz raiz no denominador? Porque 2 dividido por raiz de 10, ou seja, um número irracional, é muito mais difícil de se calcular, tá? Agora, você pegar o número irracional e dividir por um número racional ou um número inteiro, é muito mais fácil de se resolver, tá bom? Então, a gente opta, né? A gente opta, por que a gente opta? Porque é o que matematicamente as pessoas optaram e pedem, e é assim que as provas e colégios e etc. fazem. Mas não há obrigatoriedade de fazer. Podia deixar assim, por exemplo, uma resposta, tá? Mas a gente opta em tirar a raiz daqui de baixo. Como é que eu tiro a raiz 10 daqui de baixo? Veja, qualquer fração eu posso multiplicar em cima e embaixo por um número, pelo mesmo número, que a razão, a fração, ela não vai se alterar matematicamente o valor dela. Então, o que eu multiplico embaixo e multiplico em cima, que vai fazer a raiz de 10 desaparecer embaixo? Por raiz de 10. Aí eu pego em cima e multiplico por raiz de 10 também. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Tá, ó, vou colocar aqui, ó, raiz de 100. Só quanto que é raiz de 100? É 10. Então, isso aqui é 2 raiz de 10 sobre 10. Tá? E eu ainda posso simplificar, né? Simplificar aqui 2 por 2, 10 por 2, né? Então, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Então, isso aqui ficaria o quê? Raiz de 10 sobre 5. Letra B. 6 sobre raiz de 6. A mesma coisa. O que eu multiplico em cima e embaixo que vai fazer a raiz desaparecer de baixo? É o próprio raiz de 6. Viu? Aí vai ficar o quê? 6 raiz de 6 sobre raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Então, ficou 6 raiz de 6 dividido por 6. Esse 6 simplifica com esse 6. E isso aqui vai dar o quê? Raiz de 6. Ok? Agora é o seguinte. A partir de agora, eu não vou ficar colocando esse raiz de 36, raiz de 100. Eu já vou colocar direto o resultado, tá? Por exemplo, raiz de 10 vezes raiz de 10 é 10. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é 6, certo? Olha aqui, ó. O que eu multiplico em cima e embaixo aqui para desaparecer a raiz de baixo? Pelo próprio raiz de 3. Então, vai ficar assim, ó. 9 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que dá 3. Tá vendo? 9 dividido por 3, 3. Então, isso aqui dá 3 raiz de 3. Certo? O de baixo. O que eu multiplico em cima e embaixo para tirar a raiz do de baixo? Raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? Raiz de 5 vezes 2, 10, sobre raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que dá 2. Então, esse aqui deu 10 sobre, ou melhor, raiz de 10 sobre 2, certo? Não tem erro. E aqui, o que eu faço, o que eu multiplico aqui embaixo para desaparecer a raiz de 5? Eu multiplico por raiz de 5. Aí você fala, não tem que multiplicar pelo 2 também? Não. Por quê? Porque o raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Já tirou a raiz. Ah, mas não tem que desaparecer o 2. Mas o 2 não vai desaparecer se eu multiplicar por 2, entendeu? O que eu quero que desapareça não é o número, é a raiz daqui. Então, isso aqui vai dar o quê? 20 raiz de 5 sobre 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. 2 vezes 5, 10. Olha só, vou colocar embaixo aqui. 20 raiz de 5 sobre 10. Agora, ó, corto o zero de cima e corto o zero de baixo. Na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou simplificando. Em cima por 10, embaixo por 10. Divido em cima por 10, embaixo por 10. Então, fica 2 raiz de 5 e pronto. Porque embaixo ficou 1, então sobre 1 é a mesma coisa que sem colocar nada embaixo, certo? Aqui, multiplico em cima e embaixo por raiz de 6. Aqui vai dar 3
raiz de 6 sobre raiz de 6 vezes raiz de 6, 6. Simplifica, 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. Então, o resultado, raiz de 6 sobre 2, certo? O objetivo é fazer o número de baixo não ter raiz, tá? Não quer dizer que, eu tenho que desaparecer o número de baixo. Nem sempre, às vezes desaparece. Aqui não, mas aqui saiu, ficou só raiz de 6. Aqui saiu, ficou só 3 raiz de 3. Aqui ficou sobre 2. Aqui desapareceu, ficou só 2 raiz de 5. Mas aqui ficou 2 embaixo, entendeu? Próximo. O que eu multiplico? Por raiz de 10. Será que dá para fazer mais rápido? Dá. Olha só. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Então, esse 10 simplifica com esse zero. E fica 2 raiz de 10 sobre 3. Entendeu? Porque raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10. Que eu simplifico que nem eu fiz aqui, ó. Tá? Cortar o zero, né? Só que 20 dividido por 10 dá 2. Então, corta esse 10 com esse, né? Com o zero daqui deu 2. 2 raiz de 10 sobre 3, entendeu? Esse aqui, multiplico em cima e embaixo por raiz de 7. Então, vai ficar raiz de 7 sobre 7, certo? Aqui você pode... não tem necessidade disso, tá? Você pode toda vez raciocinar que você fizer, mas olha só, sempre que tiver 1 sobre a raiz de alguma coisa, vai dar a raiz lá em cima sobre aquela coisa. Tá? Ó. Então, 1 sobre raiz de 7 vai dar o quê? Raiz de 7 sobre 7. 1 sobre raiz de 2 vai dar o quê? Raiz de 2 sobre 2. 1 sobre raiz de 3 vai dar o quê? Raiz de 3 sobre 3, entendeu? É um macetinho, dá para decorar isso aí se quiser. E esse aqui, então multiplica isso embaixo por raiz de 2, para desaparecer a raiz embaixo, vai ficar o quê? 2 raiz de 6 sobre 5 vezes 2, certo? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Simplifica o 2 com 2, e aqui fica raiz de 6 sobre 5, beleza? E a última aqui, multiplico embaixo e em cima por raiz de 2, vai dar o quê? 7 raiz de 6 sobre 7 vezes 2. Na verdade, esse 7 aqui dava para ter simplificado logo aqui, né? Ó, porque ele simplifica de qualquer jeito, né? Então, vai dar o quê? Raiz de 6 sobre 2. Certo? Bom, você curtiu o vídeo? Entendeu tudo? Legal, dá um joinha aí e compartilha com quem você conhece. Agora, se você teve dúvida, vá nos comentários ali e põe sua dúvida ali sem problema nenhum, que eu ajudo você a entender melhor isso daqui, tá bom? Então, novamente, curta o vídeo, compartilhe, verifique se você está inscrito no canal, verifique o sininho se está acionado para receber as notificações, tá bom? Segue a playlist aqui, ó. Vamos que vamos e até a próxima.